Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da Pneumoteca no YouTube, sempre trazendo aqui a discussão de artigos ou temas em pneumologia das doenças mais prevalentes da pneumologia. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, @pneumoteca, onde sempre temos as nossas novidades, a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para nos ajudar sempre a trazer informações sobre pneumologia e convido também a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. Aproveite que você já está aí, dê um like, dê um joinha. Esse é o nosso último vídeo de 2025, é o ano que nós iniciamos nosso canal. Fizemos ao todo 30 vídeos esse ano, fora nossas aulas, tem algumas aulas que estão disponíveis também no nosso canal do YouTube. E no próximo ano esperamos estar trazendo também novas discussões sobre artigos em pneumologia. Lembrar que no nosso final do vídeo temos a tradicional dica de cinema, mas antes de iniciar o nosso artigo de hoje, o nosso tema de hoje, na verdade, que vai ser vacinas pneumocócicas, vamos fazer uma revisão dessas vacinas, porque entraram novas vacinas no mercado nos últimos tempos. Eu vou fazer uma pequena homenagem. O vídeo de hoje é dedicado a esse jovem chamado Natan Emanuel Brasilino Barros. Ele faleceu, infelizmente, no início de dezembro agora de 2025. Natan foi meu aluno na Faculdade de Ciências Médicas e nos últimos anos era meu colega de profissão. Ele era portador de osteogênese imperfeita ou osteogênese imperfecta, então ele tinha muitas limitações, mas superou muitas delas com seu esforço e com a ajuda de seus colegas de turma. Sempre com muito bom humor e bom alto astral, apesar de todos os seus problemas. Conseguiu terminar o seu curso e atualmente ele era preceptor do internato da Faculdade de Ciências Médicas em que se formou. Ele então era meu colega de profissão e meu colega de preceptoria. Seus colegas colocaram o nome da turma de formatura de Natan Brasilino, como reconhecimento à sua história de vida e de como foi marcante sua presença para todos. Então, o tema de hoje será uma revisão sobre as vacinas pneumocócicas e a ideia veio através da publicação desse artigo aqui pela Sociedade Brasileira de Pediatria a partir do Departamento Científico de Imunizações e nós vamos fazer uma revisão sobre as vacinas pneumocócicas em pediatria, mas vamos acrescentar também as vacinas pneumocócicas em adultos para a gente fazer uma revisão geral sobre esse tema. Vamos lá então. Então, o Streptococcus pneumoniae é o patógeno respiratório bacteriano mais importante em humanos e é uma das principais causas de infecções como pneumonia, otite média, a faringoamidalite, meningite e bacteremia em crianças e idosos em populações de risco também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os óbitos por infecções pneumocócicas chegam a 320 mil crianças, em crianças abaixo de 5 anos, principalmente naquelas regiões com menores recursos, os países mais pobres. Ele é um patógeno colonizador transitório e frequente das vias aéreas, e essa colonização ela é condição obrigatória para a transmissão e aquisição de doenças. Mais de 100 sorotipos já foram documentados do pneumococo. Então, existe mais de 100 sorotipos diferentes de pneumococo já documentados, né? As primeiras vacinas conjugadas do pneumococo, eles foram lançadas em 1990, que foi a vacina 7-valente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, e ela mostrou que realmente havia uma boa imunogenicidade, mas as doenças pneumocócicas continuaram sendo uma preocupação em todo o mundo. E a Organização Mundial de Saúde, em 2017, quer dizer, não faz tanto tempo, considerou o pneumococo como um patógeno prioritário para seu combate nas infecções de vias aéreas superiores em todo o mundo. Então, aqui só mostrando as vacinas pneumocócicas conjugadas que foram lançadas no mercado, a vacina 7-valente, que foi essa na década de 90, depois foi lançada a vacina 10-valente, que está disponível no serviço público do Brasil, a vacina pneumocócica 13-valente e nos últimos 2 anos a vacina 15-valente e a vacina 20-valente.
Essas vacinas são as vacinas conjugadas. Ela tem uma resposta imunológica mais duradoura, porque elas têm os polissacarídeos ligados à proteína carreadora. Então ela produz anticorpos, memória imunológica maior. Em 1983, há bastante tempo, foi lançada a vacina 23-valente, mas ela não é uma vacina conjugada e, portanto, ela não tem essa memória imunológica por um período muito longo. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, falando um pouco sobre cada uma dessas vacinas, vamos começar pela 10-valente. A 7-valente a gente não vai falar porque ela já saiu do mercado, ela hoje está apenas na história. Essa é uma vacina disponível no Programa Nacional de Saúde desde 2010 e o Brasil foi o primeiro país do mundo a introduzir no sistema de saúde público. Ela contém todos esses sorotipos, esses primeiros 7 aqui eles estavam incluídos na vacina 7-valente e depois foi incluído esses outros 3 nessa vacina. Realmente, a vacina pneumo 10, os estudos mostraram que ela promoveu uma redução significativa das incidências, uma incidência geral de pneumonia comunitária, porém, houve um aumento das infecções mais graves pelos sorotipos 19A3 e 6A ou 6C, principalmente o 6A. Então, houve uma redução do número de pneumonias, a gente tem internado bem menos crianças com pneumonia, principalmente as pneumonias mais simples, porém, aumentou o número das pneumonias complicadas, como a gente vai ver mais à frente. Falar um pouquinho dos 3 sorotipos que nós citamos agora há pouco, que não estão incluídos na vacina 10A, 10-valente. Nós temos o sorotipo 19A, que é o mais virulento, ele tem uma reduzida susceptibilidade a antibióticos e taxas mais elevadas de resistência a penicilinas, azitromicina e ceftriaxona. Esse é um motivo de preocupação da classe médica. O sorotipo 3 ele tem uma cápsula mais espessa, que tem uma maior eletronegatividade e maior resistência aos anticorpos produzidos por vacina. E também tem o sorotipo A, 6A ou 6C, que ele é menos agressivo que os anteriores, mas ele tem também sua importância no aumento de incidência de pneumonias graves. A vacina pneumocócica D13-valente, ela foi lançada depois, é uma vacina disponível nos CRIAs. Os CRIAs são aqueles serviços que estão no serviço público e oferecem vacinas para situações especiais. E também disponível nas clínicas privadas. E ela acrescentou justamente aqueles 3 sorotipos que a gente falou no slide passado, que são sorotipos responsáveis por pneumonias graves. Então, nós temos os 10 da vacina 10-valente e mais esses 3 aí. Então, isso foi uma ótima vitória para a medicina de uma maneira geral. Estão indicadas em situações com maior risco de pneumonia, a doença pneumocócica invasiva, e os estudos mostraram uma efetividade acima de 70% contra pneumonias e doença pneumocócica invasiva. Vamos mostrar aqui alguns estudos, um resumo de alguns estudos. Veja você, olha aqui, ó, esses 2 primeiros em crianças, estudo de caso controle, olha, 86% de redução aqui das doenças pneumocócicas invasivas, um resultado parecido nesse estudo da Espanha. E em adultos também, ó, 75% contra doença pulmonar invasiva, 45% contra a pneumonia. Esse um pouco menor, 65%, mas em torno de 70% aqui, um pouquinho mais, contra a doença pneumocócica invasiva, que são as doenças mais graves causadas pelos pneumocócicos. Então, houve boa resposta em adultos e houve boa resposta também em crianças. Então, é uma vacina bem interessante que a gente pode indicar para nossos pacientes. Depois surgiu a vacina 15-valente, é uma vacina só disponível hoje em dia nas clínicas privadas, que contém os mesmos sorotipos da vacina 13-valente, acrescentando o 22F e o 33F, também indicadas em situações com maior risco de doença pneumocócica invasiva, e esses 2 sorotipos ele tem um maior risco de doenças invasivas em idosos e pacientes com comorbidades, que nos adultos é bem frequente isso. E a pneumocócica 20-valente ainda superou a pneumocócica 15-valente, ela foi lançada logo depois, não deu nem tempo de esquentar a 15-valente, que ela já chegou. Também, hoje em dia, só disponível nas clínicas privadas, nem no CRI ele está disponível.
E ele contém, além dos sorotipos da 15, o 8, o 10A, o 11A, o 12F e o 15B. Também indicada em pacientes que têm maior risco de doença pneumocócica invasiva. Desses sorotipos aqui, o 12F e o 8 são os mais virulentos dos 5 que foram incorporados nessa vacina 20-valente. Bom, quais são as indicações do CRIA, né? Veja só, tem várias indicações. Você vê que você que trabalha no serviço de saúde, você vai encontrar pacientes que têm essas comorbidades, que têm essas situações. Então, nos pacientes imunocompetentes, cardiopatia crônica, doença hepática, doença metabólica, diabetes, doença respiratória, asma, fibrose cística, doença do trato gastrointestinal, malformação do sistema nervoso central, indivíduos que não têm doença, mas que vivem em instituições de cuidado de saúde de longa permanência, implante coclear, pré-transplante, tabagismo, abuso de álcool e drogas, então muitas indicações. Nos imunocomprometidos, essa é mais ainda. Nas imunodeficiências, de uma maneira, as primárias, as congênitas, os transplantados de medula óssea, doenças neoplásicas, alterações cromossômicas, incluindo a síndrome de Down, olha só, doença renal crônica, asplenia, e pacientes que convivem com HIV. No caso aí não é para ele, é para proteger o paciente que tem HIV. Claro que o HIV também vai precisar fazer essa vacina. E situações adicionais, olha, prematuros, doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial sistêmica, doenças autoimunes, vulnerabilidade social e afecções neurológicas crônicas. Bom, antes de continuar, eu queria convidar você a conhecer o nosso curso de gasometria arterial, que está disponível no site da pneumoteca.com.br. Se você trabalha em pronto-socorro, em unidade de terapia intensiva, até em consultório, às vezes ele tem sua utilidade, esse curso vai lhe ser bastante útil. Vamos estudar a fisiologia do equilíbrio ácido básico, os mecanismos de compensação que o organismo traz para manter esse equilíbrio, estudar os distúrbios ácidos, os distúrbios alcalinos e interpretar a gasometria arterial também. E além disso, temos 2 aulas de casos clínicos que a gente coloca na aplicabilidade clínica de como fazer essa interpretação da gasometria arterial. Esse curso está disponível no site pneumoteca.com.br. Então convido você a conhecer esse curso e a fazer esse curso, vem aprender conosco. Algumas observações. Vejam só, crianças saudáveis menores de 6 anos com esquema vacinal completo da vacina pneumocócica 10-valente, que está disponível no sistema de saúde, faz parte do calendário vacinal, eles se beneficiam com dose ou doses adicionais ou adicional da VP13, VP15 ou VP20. Certo? Então você pode fazer uma dose adicional porque ele vai complementar a sua proteção. Crianças que fizeram o esquema da VP13 particular, sem necessidade, não há necessidade de vacinação ou complementação com a VP15 ou VP20. Claro que se for uma criança que puder fazer uma VP20 depois, vale a pena, mas não há essa indicação precisa, segundo o que está escrito naquele documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Crianças com esquema completo de VP15 também não há necessidade de fazer a VP20. E que as crianças com a VP13, 15 ou 20 não se recomenda, aqui não se recomenda de verdade, não é que não há necessidade, não se recomenda a VPP 23, como eu disse a vocês, é uma vacina não conjugada. Ainda algumas observações. Crianças com comorbidades de maior risco de doença pulmonar, pneumocócica invasiva, deve-se fazer preferencialmente a VPC 20, claro, porque ela tem mais proteção, tem mais sorotipos incluídos do que as outras, se for escolher uma. Se não conseguir fazer a 13, já tem uma ajuda bastante, porque tem aqueles 3 sorotipos mais agressivos, né? O 19, o 3 e o 6A. Crianças ou pacientes que vão fazer ou que fizeram esplenectomia, se vão fazer, devem fazer 2 semanas antes da cirurgia, ou se for uma esplenectomia de urgência, fazer 2 semanas após a cirurgia. Crianças que vão fazer imunossupressão terapêutica, que tem doença, o lúpus, por exemplo, que tem doenças reumáticas e assim por diante, faz a vacina 2 semanas antes do início do tratamento.
E crianças saudáveis com esquema completo de VPC 10, 13 ou 15, de preferência fazer reforço com a VPC 20. Se você vai fazer um reforço, que faça com a VPC 20, porque é uma vacina que vai lhe dar mais proteção a essa criança. Mas, se ele fez o esquema completo com a 13, já está completo o esquema, não há tanta necessidade de fazer. Mas se vai fazer, fazer com a 20. Falar um pouquinho dessa vacina pneumocócica 23 valente, para ficar bem registrado isso daí. Ela foi comercializada a partir de 1983 e é uma vacina polissacarídica não conjugada. Então, ele não induz uma memória imunológica de longa data, é uma resposta T independente, mas ele induz uma resposta humoral direta, principalmente para IgM. Então, ele não vai fazer muito aquele IgG de memória imunológica e coisa e tal. É uma resposta pobre em crianças abaixo de 2 anos, não gera um impacto sobre a colonização de estreptococcus em orofaringe. Então, se ele não gera um impacto, ele permite a colonização, que facilita o aparecimento da doença. Ela foi usada há muito tempo para a proteção direta de pessoas acima de 2 anos com maior risco de doença pneumocócica invasiva. Então, quais são os esquemas vacinais por idade? Vamos lá, crianças saudáveis, a vacina, a VPC 13, 15 ou 20, são 3 doses, começando abaixo de 6 meses, mais o reforço. Então, criança a partir de 2 meses, que é feita de maneira geral, faz 3 doses, com 2 meses de diferença, e um reforço com 1 ano e 3 meses. Crianças começam a vacina entre 7 e 11 meses, fazer 2 doses e mais um reforço entre 1 ano e 3 meses. Então, começou, por exemplo, 7 meses, faz aos 7, faz aos 9, né, com 2 meses, faz reforço com 1 ano e 3 meses. Criança entre 1 e 2 anos só faz 2 doses, tá? Faz o primeiro e faz um reforço depois de 2 meses. E crianças acima de 2 anos, eles fazem apenas uma única dose. Então, quem fez o calendário completo, por exemplo, no primeiro ano, nas 3 primeiras doses com VPC 10, pode fazer um reforço aqui com a VPC 15 ou a VPC 20, ou até a 13 também. Certo? Bom, qual é o esquema da vacina pneumocócica 10 valente? São 2 doses, 2 e 4 meses, e um reforço com 1 ano e 3. Se começar entre 7 e 11 meses, 2 doses, mais um reforço também, não mudou. Se começar entre 1 ano e 2 anos, ele é dose única, e acima de 2 anos também ele é dose única. Mas você não vai esperar um menino fazer 12 meses para dar uma vacina só, né? Ele tem que fazer antes, o quanto mais cedo, melhor. Certo? Recomenda-se complementar o esquema vacinal utilizando a mesma vacina iniciada, mas a vacina 13, 15 e a 20 valente são intercambiáveis. Então você pode fazer uma, pode fazer a outra, não tem problema. Correto é fazer sempre a mesma, mas principalmente se fez o reforço, a vacinação completa com a 13, fazer um reforço com a 20 depois vale a pena. Certo? E são intercambiáveis em qualquer momento do esquema vacinal. Idade mínima para início, 6 semanas. Normalmente se faz com 2 meses, quer dizer, com 8 semanas, mas às 6 semanas já pode fazer. E idade máxima não tem limites. Os idosos devem fazer as vacinas. Certo? Vamos falar do adulto mais para frente. Bom, falando dos esquemas vacinais para adultos, esse aqui foi tirado do site da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Na minha humilde opinião, de 2 a 50 anos, vale a pena fazer uma dose da vacina pneumocócica para todas as pessoas. A gente tem visto no nosso dia a dia muita pneumonia em pacientes previamente rígidos e pneumonias graves, tá certo? Doença pneumocócica grave. Então, na minha humilde opinião, sugiro a todas as pessoas que façam essa dose, ou da 13, ou da 15, ou da 20 valente. Mas a SBIM orienta que a partir dos 50 anos de idade, isso aí já é obrigatório. O seguinte esquema, ou uma dose única da VPC 20 ou a VPC 15 em esquema sequencial, né, que são 2 doses, com a dose de 23 após no mínimo 2 meses. Essa é a orientação da SBIM, mas a vacina pneumocócica 23 valente ela está saindo do mercado. Não sei se eles vão lançar uma nova diretriz,
uma nova orientação daqui para frente. E na impossibilidade de usar VPC 15, pode usar VPC 13, porque tem aqueles 3 sorotipos. Aqueles 3 sorotipos são os mais importantes dessas vacinas pneumocócicas depois da vacina 10 valente. As vacinas pneumocócicas são recomendadas para adultos de qualquer idade e portadores de alguma dessas comorbidades. Então, acima de 18 anos, idoso, portador de doença crônica, imunossuprimido, pneumopata, cardiopata, diabético, alcoolista e portadores de asplenia ou disfunção esplênica, como nós já falamos isso daí. Na minha humilde opinião, mais uma vez, todos os adultos deveriam fazer uma dose dessas vacinas pneumocócicas. Bom, como é que está a situação das coberturas vacinais no Brasil? Ele considera que o efeito rebanho da vacina ele acontece com a cobertura de 60% a 75% da população. Entre 2000 e 2015 houve uma redução de 40% dos casos pediátricos de pneumonias pneumocócicas. E a maioria da doença residual, que são aquelas doenças pneumocócicas, né, que não estão na 10 valentes, foram causadas pelos sorotipos que não estão na vacina 10, 19A, 3 e 6A. A participação do sorotipo 19A aumentou uma média de 3,5% para valores a 30% desde 2014. Olha como aumentou essa prevalência a incidência desse sorotipo nas pneumonias. E já o sorotipo 3 mostrou uma tendência diferente, mantendo uma participação estável até 2022, quando houve um aumento. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico agora adiante. Então, olha aqui, ó. Para crianças, né, conseguiu-se realmente acima de 80% ó, em todas as regiões do Brasil, tá certo? Então, houve uma boa cobertura vacinal. Melhor ano foi aqui em 2004, olha, 2024, né? Caiu um pouquinho em 2025, mas se manteve num bom padrão. E aqui a gente observa nesse gráfico, infelizmente a gente não consegue sorotipar todas as pneumonias do Brasil, né? Mas as que foram conseguidas sorotipar, olha só, 2006, esse gráfico, essa parte verde aqui, corresponde aos sorotipos que estão na vacina pneumocócica 10 valente. E aí ela entrou no calendário vacinal em 2010. E olha como os verdes aqui caíram, olha só, certo? Então, a vacina, esse ano não teve quase nada. A vacina pneumocócica realmente diminuiu bastante as pneumonias, as doenças pneumocócicas, por aqueles sorotipos que estão na vacina. Mas aí, quando a gente vai ver o sorotipo 19A, ele tinha um pouquinho aqui, ó, e olha como ele cresceu bastante aqui. Ele está atingindo quase mais de 50% das doenças pneumocócicas, né? Esse laranja é o sorotipo 3, ó, que manteve mais ou menos estável e aumentou um pouquinho em 2023 e 2024. A gente observa nesse gráfico aqui, essa linha vermelha é o 19A, olha como ele subiu nos últimos anos, e essa daqui é o 3, que também ele vinha mais ou menos estável e subiu um pouco nos últimos 2 anos. Bom, com relação à resistência bacteriana, dos 7 sorotipos frequentemente associados à resistência, o 19A, esse é o cara, viu? Que a gente precisa brigar com ele. É o único significativo, globalmente prevalente, altamente multiresistente, e ele não é afetado pela vacina pneumocócica 10, porque ele não está lá, né? O surgimento de linhagem do sorotipo 19A com alto nível de não susceptibilidade à penicilina aconteceu e a multiresistência dessas cepas atingiu alarmantes 75% entre 2018 e 2021. Olha a situação que está bem perigosa. E a epidemiologia brasileira atual reforça a necessidade de vacinas que complementem os sorotipos 19A, 3 e 6A e 6C em suas composições, isso é a vacina 13, 15 ou 20 valente. Então, como considerações finais, né, vamos chegar à conclusão aqui, a inclusão da vacina pneumocócica 10 valentes no Programa Nacional de Imunizações promoveu uma redução importante da incidência de doença pneumocócica invasiva no Brasil. Como efeito colateral, houve seleção de sorotipos com elevação dessas doenças infecciosas complicadas
E os sorotipos não vacinais, o 19A, é que tem maior resistência a antibióticos. O uso discriminado de antibióticos tem uma contribuição importante para isso. Nós vemos isso muito no nosso dia a dia. Nós temos que usar menos antibióticos. Eu não entendo todo paciente que ele vai para o pronto-socorro com a crise de asma, ele sai de lá com azitromicina ou com amoxicilina. Isso não é possível, tá certo? Paciente com IVAs, com gripe, sai, não, porque aumentou a produção de secreção. Isso faz parte da doença, não é indicação de antibiótico. Ah, porque o hemograma deu 15 mil leucócitos, isso também não é indicação de antibiótico. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse uso indiscriminado de antibióticos. A introdução no mercado da vacina VP13, VPC15 e VPC20 ajuda muito nesse combate à doença pneumocócica invasiva. Né? Lembrar de indicar para adultos com comorbidades, lembrar que os adultos têm muito mais comorbidades que crianças, principalmente acima de 50 anos. E a vacina pneumocócica não conjugada, polissacarídeo 23 valente, ela está em descontinuidade, a gente não sabe até quando ela vai estar disponível no mercado. Bom, meus amigos, eu elaborei um material de consulta sobre as vacinas pneumocócicas, as indicações, as posologias, os esquemas vacinais para cada idade. Quem tiver interesse em adquirir, eu posso enviar gratuitamente. Basta mandar um e-mail aqui para pneumotecamed.gmail.com, tá certo? E só informando lá, dar o nome da pessoa e informar que quer receber esse material sobre as vacinas pneumocócicas, ou então pode pelo WhatsApp mandar uma mensagem dizendo o e-mail, porque eu vou mandar pelo e-mail, 83991429009. Então você manda lá uma mensagem pelo WhatsApp e dizendo o e-mail, o nome da pessoa, que eu envio gratuitamente para seu e-mail. Esse material de consulta pode ser útil para você no seu dia a dia. Vamos à nossa dica de cinema. Então, como estamos no período natalino, a nossa dica de cinema vai para um filme com tema natalino, que é esse aqui, a Operação Presente. É uma animação de 2011 da Sony Pictures que pouca gente viu e conta como ocorre a produção de Natal da família Noel. O Papai Noel, segundo o filme, foi passado de família, de geração a geração, e hoje quem digamos, o Papai Noel é este senhor que está aqui, que ele realmente se parece com o Papai Noel. Mas ele vem preparando o filho mais velho dele para ser o organizador dessa empreitada. O nome dele é Steve, ele é um cara organizado e metódico, mas ele é um pouco sem emoção. E o outro filho dele, que é mais novo, chama-se Arthur, que é isso aqui. Ele é meio atrapalhado, mas ele se importa com cada... Ele é quem lê todas as cartas, se importa com cada presente, cada detalhe. E aí é o dia do Natal e é realizada a entrega dos presentes. Vejam só que esse daqui, o Papai Noel não usa mais aquela rena, aquele trenó, ele usa essa nave espacial que você está vendo aqui, porque a população mundial aumentou demais, então ele tem todo um projeto que ele faz, e aí ele consegue distribuir, o fuso horário ajuda, ele consegue distribuir os presentes para o mundo todo. Olha como vão embarcar todos aqui os gnomos que vão entregar os presentes, e assim por diante. Mas o que acontece durante o filme é que teve um presente que não foi entregue. E Arthur, que é o mais novo, esse aqui é o pai do Papai Noel, o vovô Noel, que também faz parte. E Arthur, que é o filho mais novo, não aceita que uma criança fique sem um presente e vai em busca da entrega desse presente. Então, o filme tem outros personagens também, como você está vendo o vovô Noel aqui, tá certo? Ele aqui no quarto dele lendo as cartas. E tem os elfos que embrulham aqui os presentes de Natal, são os embrulhadores, tem os entregadores e assim por diante. Essa foi, como eu disse a vocês, uma animação pouco vista, eu vi no cinema ainda. Ela foi indicada ao Globo de Ouro, mas não foi indicada ao Oscar, porque o Oscar tem hora que não tem quem entenda. E se você tem filhos, está aí um bom programa para esses dias de Natal, e se você não tem, assista mesmo assim, porque coloca a sua criança que está dentro de você para assistir esse filme. Se você não tem mais criança, aí você vai assistir um filme de terror desse aí que você tem, que você gosta. Onde ver esse filme? No Amazon Prime, no YouTube, no Apple TV e no Google Play.
Bom, desejo a todos um Feliz Natal, um ano de 2026 com muito sucesso, muita paz, que as coisas melhorem, né? E nos vemos então no próximo ano, trazendo aqui outras novidades, outros artigos, outras discussões sobre os temas de pneumologia, tá bom? Então, até lá, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.